sobre isso. Ok? Talvez você pode... Não é somente... Você pode perguntar uma pergunta um pouco simples. Se fosse assim, então não somente os filhos de Aharon são chamados de... deveriam ser chamados de filhos de Moisés, mas sim... Todo mundo. Mas sim todo o povo judeu, porque não foi só os filhos de Aharon que Moisés ensinou a Torá. Sim. Foi todo o povo judeu. Então por que a Torá aqui falou só... Só que a Torá só se referiu aos filhos de Aharon, que eram filhos de Moisés, mas não todo o povo judeu. A princípio, foi a todo o povo judeu que Moisés ele ensinou a Torá. Então por isso, na verdade, o Rebbe fala que teve uma diferença, que é isso que a gente vai falar agora, enfim. Quer dizer, a forma como ele ensinou a Torá para o povo judeu e a forma que ele se dedicou para ensinar a Torá para os filhos de Aharon. Enfim, com os filhos de Aharon foi uma forma mais profunda. Obviamente, uma dedicação maior, porque, enfim, o povo judeu era muito grande, então ele podia ensinar eles a Torá, mas talvez não com tanta entrega, enfim, porque obviamente era muita gente, então, mas com os filhos de Aharon que estavam próximos dele, ele pode ter toda essa entrega. Então, quer dizer, para ser considerado como filhos, tem que ser, na verdade, dessa maneira. Mas por quê? Qual seria a ideia que está por trás? Justamente o que significa uma pessoa que é pai? Uma pessoa que é pai, na verdade, a grandeza é que, por assim dizer, ele gerou aquele filho. Então, aquele filho, por assim dizer, ele não existia e agora ele passou a existir. Ele não havia sido criado, e agora ele foi criado. Quer dizer, o pai ele foi lá e criou aquele junto com Hashem. São três: a mãe, o pai e Hashem. Tem três sócios na criação do nenê. O pai, a mãe e Hashem. E aqui no caso, mas também, então, os pais, aqui no caso, o filho não existia, agora ele foi passou, por assim dizer, por uma transformação, no sentido que antes ele não existia, agora ele passou a existir. E aí se fala que, então, isso no campo material, não existia materialmente, agora ele passou a existir materialmente. Se fala que no estudo da Torá justamente também acontece isso daqui. Antes do estudo da pessoa ela era de uma maneira, o estudo da Torá tem o poder de transformar aquela pessoa uma coisa que ela não era antes, enfim, uma coisa que ela pelo menos não tinha revelado antes. O estudo da Torá transforma aquela pessoa que se encontrava num local impuro e agora ele passou para um estado de pureza. Ele se transformou numa pessoa pura. Então, por assim dizer, a Torá também ela criou aquela pessoa. Materialmente quem criou foi os pais, mas agora, enfim, espiritualmente falando, quem mudou as emoções daquela pessoa, quem mudou o lado psicológico daquela pessoa, quem mudou o local, o estado dele, a Torá. Então, nesse sentido, por isso é considerado literalmente como filho. É considerado como filho. Talvez ele não crie a pessoa, por assim dizer, é considerado como uma nova pessoa. É uma pessoa que antes antes a pessoa lá, enfim, se encontrava num outro estado, numa outra situação, numa outra posição. Então, e agora a pessoa, então, por assim dizer, agora é uma nova pessoa, que por assim dizer, essa pessoa não havia antes. Nesse aspecto espiritual, enfim. Nesse aspecto, enfim, o Reuven, antes de estudar a Torá, o Reuven que não pode comparar, enfim, passa por uma transformação que agora já é outra coisa. Por assim dizer, que nem a gente falou com relação ao sangue. Antes era sangue, agora passou a ser uma outra, por assim dizer, a ser uma outra criatura. Para ser uma... Então, nesse sentido, quem criou o filho, enfim, quem fez essa transformação no filho, quem criou, por assim dizer, o filho agora está nessa situação, aquela pessoa está nessa situação, foi estudar a Torá, foi o professor que ensinou ele a Torá. E por isso antes ele era uma coisa, agora ele se transformou em algo positivo. Então agora que ele é algo santo, isso foi por causa da Torá. Então nesse sentido, essa pessoa santa, ele é filho na verdade da Torá, que antes não havia, enfim, a Torá que transformou isso daqui. Então, por isso, por isso a gente vê na nossa paraxá aqui, agora, somente os filhos de Aharon, Moisés, Nadav, Avihu, enfim, Eleazar e Tamar, que Eleazar e Tamar foram filhos que justamente Moisés se dedicou, se entregou, e aí causou essa transformação neles, aí eles dois são considerados como filhos de Moisés. Porque somente neles dois teve tão forte a parte da transformação que não pode comparar com, enfim, que aquilo que ele era antes passou por uma transformação que, enfim, por assim dizer, ele não era aquilo lá antes, agora ele se transformou em uma outra coisa. Esse aspecto de ter uma transformação tão forte foi especificamente com relação a Eleazar e Tamar. Entendi. Aí eles se transformaram em outra coisa. E é muito bonito tudo isso. Quer dizer, então por isso eles são chamados de
de filhos de Moisés, porque quem causou com que eles tivessem essa transformação, que eles, por assim dizer, não eram aquilo, eles se transformaram em novas pessoas, foi justamente através da Torá de Moisés, que ele ensinou eles. Então, nesse sentido, a pessoa que eles eram, isso que eles se transformaram, era filho de Moisés, Moisés que gerou aquilo, Moisés que criou aquilo. E só para falar que justamente a gente tem existe o Ayom Yom, que justamente cita essa ideia, que é justamente nessa semana que nós estamos lendo para essa Parashá. O Ayom Yom, que a gente lê diariamente, tem a ver justamente com o Ayom Yom, quando o Rebbe cita alguma coisa do Ayom Yom, porque tem a ver com alguma coisa com a Parashá. Então, o que o Ayom Yom nos diz, que tem essa ideia? Que o primeiro Rebbe de Chabad, enfim, ele traz que o sexto Rebbe de Chabad, ele escutou do quinto do quarto do terceiro. O terceiro escutou que o Alter Rebbe, que o vô dele, pai da mãe dele, ele se expressava sobre o Magid de Mezritch como meu pai e sobre o Baal Shem Tov como meu avô. Ele era aluno do Magid e aluno do Baal Shem Tov, mas ele se chamava como aluno do Magid de Mezritch, como filho do Magid de Mezritch, meu pai, Magid de Mezritch é meu pai, e como neto, enfim, o Baal Shem Tov, meu avô. Isso, o que tem a ver com a Parashá? Enfim, justamente por causa dessa ideia. O que ele queria falar com isso? Ele até, enfim, brigou, enfim, teve uma certa conflito, enfim, com os netos biológicos. O Rebbe falava que ele era o neto, mas e aí tinha uma questão, enfim, quem ia herdar, por assim dizer, enfim, quem ia herdar a cadeira, quem era o Baal Shem Tov, enfim, eles falavam, o Rebbe Baruch, né, enfim, Baruch de Mezritch, uma pessoa muito especial, mas ele queria herdar porque ele era um neto, enfim, ele era um neto, filho da sua filha Odel, enfim, ele queria herdar e ele tinha uma certa ele era o neto biológico, mas o Rebbe falou, não, mas enfim, que era o neto espiritual, enfim, que passou para trás, que foi transformado, foi justamente o Alter Rebbe. Não tem a ver com essa ideia, por isso que ele chamava de avô e pai, porque nesse aspecto, é justamente isso que ele quer ensinar pra gente, ele foi transformado através do Magid, ele foi transformado através do Baal Shem Tov. E por isso que nós chamava de pai e avô. Depois ele traz aqui o 10º, mas o 10º ele já falou na realidade, eu não sei porque ele repete, que é o acróstico Hadashah leHashem beshavotechem, que é Halav, que é o acrónimo de Halav, né, que a gente falou, que é uma nova oferenda para Hashem no Shavuot, é o acrónimo de Halav, de leite. Então um remes, uma indicação. Outro... Sempre que se encerra uma mitzvah importante, a gente costuma fazer sium. Esse é o 11º, que no caso seria o 10º, na realidade, porque ele repetiu o 10º. Então, sempre que você termina uma mitzvah importante, eu costumo fazer sium. Então, no Shavuot, que mitzvah a gente está terminando? A mitzvah de Sfirat HaOmer. Estamos terminando a mensagem da contagem do Homer. Então por isso a gente tem que fazer uma seudá especial para o término da mitzvah da contagem do Homer. Mas se fossem fazer uma seudá de carne, a seudá de carne a gente já faz de qualquer maneira por causa do Yom Tov. Porque Yom Tov de qualquer maneira. Então, seudá de carne vai fazer. Tem que fazer por causa do Yom Tov, não somente por causa que a gente está terminando a mitzvah da contagem do Homer. Então, por isso, para que não vai dar para reconhecer, não vai ficar claro, vai ficar reconhecido que a gente está fazendo uma seudá por causa do término da mitzvah do céu. Vamos pensar que a gente está fazendo uma seudá por causa do dia, que é Yom Tov. Então, por isso, a gente faz de leite. A gente faz de leite para que não se confundam, ninguém pense, para que fique claro que essa seudá é a seudá do Sefirat HaOmer. Estou fazendo uma seudá de leite, então o que tem a ver? Não é por causa do Yom Tov, porque se for de Yom Tov vai ser de carne, mas de leite por causa que a gente está fazendo o seum da mitzvah da contagem do Homer.
Hum,